Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Tem centroavante argentino fechado com o Leão Azul para a temporada de 2026. A gente vai explicar para vocês neste conteúdo. Também trazer uma nova proposta do Remo a respeito de meio-campista também argentino. E também falar sobre os problemas que poderemos ter em relação ao Parazão 2026. Inclusive a tabela detalhada já foi divulgada e tem uma situação que o Remo vai precisar também resolver aí, junto com a federação, para não atrapalhar a sua campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para este conteúdo é de 1000 mais uma vez. Verifique também o botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube também possa seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui do Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, eu já quero iniciar esse vídeo falando sobre mais uma vez a polêmica envolvendo o Campeonato Paraense de 2026. Vocês lembram, né, que ontem a gente comentou aqui que o Independente tinha acionado a Justiça Comum para anular, né, o Parazão do ano passado, né, aquelas decisões do ano passado, e assim ele manter a sua participação na elite do futebol paraense. Pois bem, agora o Independente entrou com uma liminar no TJD aqui do Pará, para impedir que o Parazão 2026 inicie a partir do dia 24 de janeiro, pessoal. Então é mais um problema aí que a gente enfrenta. É impressionante como todo ano a gente tem problemas jurídicos para serem resolvidos. As equipes parece que, sabe, sempre tem alguma coisa para atrapalhar. Não sei se eles não investem realmente em departamento jurídico das próprias equipes. Alguma coisa sempre está ali, né, dando razão para ter algum tipo de imbróglio ou não. E infelizmente isso pode acontecer. Então, que isso seja resolvido, até porque o Remo tem a Série A para começar no dia 28. E não pode ficar batendo cabeça com o estadual, cara. Com todo respeito ao Parazão, é um campeonato que a gente gosta pra caramba. Tem a questão da rivalidade também aí, que todo mundo quer ganhar um reparo, quer ganhar um título em cima do rival. Mas, porra, de novo essa situação, sabe? É difícil, cara, é difícil. Rola o congresso técnico, 2, 3 dias de reunião, todo mundo debate do regulamento. Aí chega na hora do campeonato, as equipes não se atentam ao regulamento e cometem erros, aí fica difícil. E agora o Independente, que foi rebaixado no campo, quer atrapalhar o início do campeonato e não quer que o Parazão 2026 comece na data. Vamos aguardar, mas essa é a informação de momento e vamos ver o que a Federação Paraense de Futebol vai resolver em relação a essa situação. Galera, a federação também soltou aí, né, caso, né, não tenha esse adiamento realmente do início do Parazão 2026, a federação soltou a tabela detalhada do Campeonato Paraense de 2026. A gente vai trazer aqui para vocês os jogos do Clube do Remo no campeonato, tá, pessoal? A gente vai trazer aqui para vocês e entender como é que vai funcionar. Vamos lá. No dia 24, como você já sabe, o Remo estreia contra a equipe do Bragantino no Mangueirão, às 4 horas da tarde. Na rodada, o Remo vai viajar e entra em campo no dia 31 de janeiro, às 4 horas da tarde, contra o São Francisco, no estádio municipal de Belterra. Aquele estádio lá que está com gramado, por enquanto, bem ruim, né, pessoal? Tá em espécie ainda de fase de plantio e a gente torce para que tenha condições para que o Remo consiga jogar neste dia contra o São Francisco lá em Belterra, que é um município aí da região de Santarém, já que Santarém segue ali sem o seu estádio principal, que é o Colosso do Tapajós. Na terceira rodada, o Clube do Remo enfrenta, pessoal, o Águia de Marabá, tá? O Águia de Marabá, no dia 3 de fevereiro, tá? 3 de fevereiro às 8 da noite. Só tem um detalhe aqui, não sei se vocês estão atentos. No dia 4 de fevereiro, o Remo entra em campo no Mangueirão contra o Mirassol, pela Série A do Campeonato Brasileiro na sua segunda rodada. Ou seja, o Remo teria que colocar um time reserva
e talvez nem o próprio treinador, o Juan Carlos Osório, esteja na beira do campo. Então seria interessante a federação verificar isso aqui, adiar essa data do jogo contra o Águia, ou sinceramente o Remo vai ter que deixar de lado esse jogo aqui e colocar o reserva do reserva, ou só o reserva para jogar nesse jogo contra o Águia, porque no dia seguinte vai ter a partida contra o Mirassol. Então já pensou? O jogador entrar um dia antes, depois ter que entrar de novo em campo, não tem como, né? Então seria interessante a federação adiar esse jogo aqui, inclusive ela coloca a definir o estádio, porque esse jogo pode ser no Bampará Baenão, a gente vai aguardar para saber a definição dessa partida. Quarta rodada, pessoal, o Clube do Remo ele vai encarar o seu maior rival, o Paysandu, no dia 8 de fevereiro. Então o Repá ele está marcado entre o jogo do Mirassol, pela Série A, e o jogo do Atlético Mineiro também pela Série A, que será no dia 11 de fevereiro. Ou seja, o Remo vai ter Mirassol, o primeiro Repá, e o jogo contra o Atlético lá na Arena MRV. É mais uma decisão que o Remo vai precisar tomar. Será que vai colocar time mesclado no Repá ou time principal para priorizar a Série A? Então realmente está bem complicado esse início aí, a logística do Remo, tendo que intercalar o estadual e também a primeira divisão, que é claro a nossa prioridade. A quinta rodada, no dia 12 de fevereiro, o Clube do Remo encara o Castanhal fora de casa. Por enquanto, na tabela não tem o estádio definido. Lembrando que o Castanhal está tentando inaugurar o estádio municipal Modelão a tempo de receber o Clube do Remo. Caso não dê tempo, esse jogo deve ser no Mangueirão. Detalhe, poucos dias depois ali do jogo contra o Atlético Mineiro. De novo, o Remo teria que colocar uma equipe reserva para jogar o Campeonato Paraense. Na sexta rodada, o Remo recebe o Amazônia, né, que é a última rodada da primeira fase aí do Parazão de 2026, em Belém, no dia 15 de fevereiro. Ou seja, o Remo vai jogar as 6 primeiras rodadas até o dia 15 de fevereiro, segundo a tabela do Campeonato Paraense. Aí as quartas de final, né, que vão começar ali após o fim dessa sexta rodada, ainda não tem as datas definidas pela Federação Paraense de Futebol. Então é um problema para o Clube do Remo aí, no caso para a federação também, né, resolver essa questão das datas, senão o Remo vai ter que colocar uma equipe reserva ou alternativa para disputar o Parazão 2026. Nós vamos aguardar e seguir de olho nessa situação jurídica que de novo pode atrapalhar o início do Campeonato Paraense em 2026. Vamos aguardar. Amigos, a federação postou em detalhes lá na sua rede social, no Instagram, a questão da gratuidade. E pelo que a gente está olhando aqui no Instagram da federação, não vai ter a questão do presenciamento, né, da retirada presencial, como foi informado na Rádio Clube ontem. E sim pelo site da Tiquezi, tá? É isso que a gente está olhando aqui no site da Tiquezi, as gratuidades para idosos PCD, e também tem para o TEA, né, que são as pessoas de transtorno do espectro autista, e segundo informações que chegaram para a gente, também tem para crianças lá no site da Tiquezi a gratuidade. Então você que vai levar criança, também olhe lá no site da Tiquezi a opção para os teus filhos, para você levar nessa decisão. Então ainda bem que tudo vai ser resolvido pelo site da Tiquezi. Não tinha lógica realmente, né, fazer tudo isso de maneira presencial, a galera tendo que pegar fila, tendo a plataforma na internet hoje para resolver tudo isso, o aplicativo e também o site da Tiquezi.com.br. Que bom que vai ser tudo por lá e nada presencial. Bom, galera, o Clube do Remo que segue, né, ativo no mercado da bola em busca das suas contratações para 2026. Ontem saiu a informação do jornalista Uriel Jugic, lá da Argentina, de que o Clube do Remo acertou a contratação do centroavante Rafael Monte, tá? Ele é argentino de 22 anos e está vindo lá do futebol do Equador. Jogava na equipe do Vinotinto, né, lá do Equador, e foi uma temporada bem artilheira aí, jogador que, se não me engano, marcou 13 gols pela equipe equatoriana. O Clube do Remo estava tentando, né, essa contratação, e ele chega ao Leão Azul por empréstimo de 1 ano e com opção de compra, caso ele consiga render aqui no Leão Azul Paraense. Então o Remo fecha com mais um centroavante, tem hoje no elenco, né, o João Pedro e o Carlinhos nessa função, já que o Aleph Manga joga pelos lados, mas também quebra o famoso galho jogando como centroavante. Mas o Rafael tá chegando aí pro Leão Azul, e detalhe, tá chegando, né, segundo o jornalista Nelson Torres, já direto aqui para Belém
para ser preparado para o jogo contra a equipe do Vitória no dia 28 de janeiro pela Série A do Brasileirão. Então, uma contratação, na minha opinião, muito boa do Clube do Remo, tá? Visando a elite do futebol nacional. A gente torce muito para que ele consiga render, a adaptação aqui seja rápida e ele possa, né, fazer sucesso aqui no Leão Azul, como ele fez lá no futebol equatoriano. Amigos, o Remo também fez uma nova proposta, um novo pedido aí pelo jogador Leonel Pico, né, volante lá do Platense. Segundo as informações lá do Nelson Torres também, o Remo aumentou a pedida por esse jogador e também a questão da opção de compra. Na caso ele dê certo no Remo, a opção de compra aumenta pelo atleta de 27 anos que pertence à equipe da Platense lá da Argentina. Então o Remo segue nesse mercado em busca dessa contratação, assim como em busca de novos nomes aí para 2026 e pode ter um final feliz em relação a este contrato com o jogador Leonel Pico. O Remo de olho também nesse mercado sul-americano. Inclusive recebi uma informação hoje de que tá bem complicado essa questão do mercado do Remo, porque tem questões pessoais de atletas que acabam, de uma certa forma, esbarrando, porque, gente, Série A realmente é outro nível, tá? Até de exigência de jogadores é de outro nível. O jogador, ele pede questões assim, sabe, de moradia, por exemplo, bem acima. Então o Remo tá trabalhando isso também nos bastidores, tá encontrando essa dificuldade e é a realidade da primeira divisão, pessoal. A Série B é uma realidade, a Série A é outra, a Série C, claro, completamente diferente. Então o Remo precisa também se adaptar para justamente o que? Não fugir do seu planejamento, do seu orçamento para 2026. Então todo cuidado é pouco em relação a essas questões envolvendo o mercado da bola do Leão Azul paraense. Beleza? Antes de encerrar o vídeo, rapaz, queria só mandar um abraço aqui para dois motoristas de aplicativo que a gente encontrou nos últimos dias, né? O Padre Remista, que está sempre nos Jogos do Remo, aqui acompanhando também o Chaves. O motorista Mário, inclusive, levou a gente lá para o evento lá do Porto Vero Rio recentemente, né? Que a gente participou com outros influenciadores e torcedores, dirigentes do Clube do Remo, conselheiros, foi bem bacana. E também mandar um abraço para o seu Jorge e também para o professor Walter, que também acompanham aqui o Chaves Remista. Inclusive, o professor Walter é professor de português, rapaz. Vou ter que me policiar aqui na maneira com que eu falo. Gente boa pra caramba. E em breve a gente vai estar presenteando ele aí pela moral que eles dão ao Chaves Remista. Em breve tem novidades especiais também aqui no canal para você que é inscrito. Por isso que a gente pede sempre a inscrição de vocês, que vocês ativem as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Não esquece do like, não esquece de hypar o conteúdo e de comentar os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul paraense. Tamo junto, valeu!